Olá, seguidores do Bahia Notícias. Eu sou Cláudia Cardoso, jornalista aqui da redação do Bahia Notícias. E hoje a gente vai entrevistar Daniela Borges, a primeira presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da seção da Bahia, nos 90 anos de instituição. Dani, muito prazer de estar aqui. Me desculpe, posso te chamar de Dani? Claro. Estou acostumada já com as pessoas Dani. Com certeza. É até melhor, porque fala Daniela, assim, parece que está brigando, assim, né, dando um puxão de orelha. Dani, eu fico bem mais à vontade. É um prazer para mim estar aqui hoje. Também dar um olá para os seguidores do Bahia Notícias. Eu que admiro o seu trabalho na área de justiça, cobrindo tudo, inclusive também os temas muito importantes para a advocacia. Então, um prazer poder estar aqui hoje com você. Muito obrigada. Eu me sinto extremamente honrada e ainda me recordo que eu recebi a premiação em 2015, do prêmio da OAB, das suas mãos. Eu guardo aquele prêmio com muito, muito, muito carinho. Dani, eu gostaria que você falasse um pouco como foi a sua posse e esses 100 primeiros dias de gestão, né? Veio de uma eleição que foi muito corrida, né, com 2 mulheres concorrendo aí à presidência da OAB. Foi um marco a eleição, isso sem dúvida. Mas eu gostaria já que você contasse para a gente como está sendo esses primeiros meses de gestão. Muitos desafios, mas acho que a gente está já mostrando, né, assim, a nossa capacidade de realizar e fazer muita coisa, mesmo em tão pouco tempo. Primeiro tem um trabalho mesmo de estruturar, né, a gestão, as comissões, o nosso tribunal de ética, as posses, né, a nossa posse, as posses no interior. Em 100 dias nós estivemos em 32 subseções. Isso é um valor para essa gestão, esse compromisso de avançar ainda mais na atuação da seccional junto à advocacia do interior. E a gente entende a importância, né, de estar encontrando o advogado do interior, olhando nos olhos, apertando a mão. Então a gente passou esses primeiros 100 dias com esse compromisso, né, de estar no interior, participando da posse dos presidentes das subseções e ao mesmo tempo cuidando de todo o resto, de todas as atividades diárias e cotidianas da OAB e também de enfrentamentos. A gente teve um primeiro momento assim muito importante de tratativas com os poderes, né? Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria. A gente tem dialogado com os atores do sistema de justiça e a gente tem assistido à mudança na mesa diretora, o presidente, o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também com perspectivas da gente contribuir e cooperar ainda mais para os desafios do tribunal, que são estruturantes. Então, a gente tem feito, né, um trabalho de diagnóstico, um trabalho de reuniões, apontando problemas, audiências públicas. A gente tem um problema seríssimo hoje em Salvador nas varas de família. Então, a gente já fez 2 audiências públicas, inclusive já com alguns resultados do que a gente já encaminhou para a Corregedoria e na defesa das prerrogativas, estruturando, trazendo algumas novidades. Na defesa das prerrogativas, eu digo sempre que o nosso desafio, Claudinha, é pegar o bastão e correr, fazer o máximo, o melhor possível para daqui a 3 anos estar passando, né, com mais avanços ainda. Então, a gente já tem hoje um sistema de defesa de prerrogativas estruturado, fruto, né, do trabalho feito nos últimos anos por Fabrício, por Luiz, mas a gente tem projetos para estruturar ainda mais a nossa capacidade, né, de defesa das prerrogativas da advocacia. Eu me recordo que Fabrício, em entrevista aqui também, ele disse que o período de gestão ali daquele marco de Luiz Viana encerrou e que a sua gestão seria nova, totalmente diferente. O que você está propondo de diferente, fazendo já de diferente na OAB? Primeiro, eu acho que a gente tem como um valor a representatividade e a diversidade dessa gestão. Isso não só no nosso conselho, né, mas a forma como a gente já está estruturando e dentro de uma perspectiva de gênero, de raça, porque a gente tem as cotas, a OAB da Bahia cumpriu mais do que os 30% exigido, né, nas eleições. A gente criou uma coordenação de diversidade e inclusão para que a gente possa pensar isso de maneira transversal em toda a gestão. Então, a gente não quer discutir representatividade e inclusão e diversidade apenas, né, de maneira estanque, mas em todas as ações da OAB. Então, a gente criou essa coordenação e pensar também essa diversidade, quando eu falo, por exemplo, do interior, fortalecer a presença da advocacia do interior representada no Conselho, a jovem advocacia,
a advocacia que vive as diferentes realidades da profissão. Então, a gente tem hoje o advogado associado, que vive desafios muito próprios do ser associado, como a gente tem o advogado empregado, Sim. A gente tem um advogado que montou o seu próprio escritório, e é um pequeno escritório, é um médio escritório, é um grande escritório. E eu digo que nossa proposta, o nosso trabalho é para a gente atuar em todas as frentes. A gente recebeu já algumas associações, por exemplo, de procuradores, advogados públicos. A advocacia pública tem suas particularidades. Então, a gente tem essa forma, esse olhar, né, para esse diverso, para esse plural, e pensando na possibilidade da gente fazer e trabalhar ações para alcançar toda a advocacia. E isso ouvindo, trazendo as pessoas para fazer conosco. Eu digo sempre que a OAB a gente só pode fazer muito porque nós temos as comissões, porque nós temos muitos voluntários, ou seja, aquela coisa do vamos, venham abraçar, vamos fazer juntos, porque só assim a gente pode, de fato, olhar e pensar a melhor ação para aquela realidade. É só a partir de quem vive aquela realidade que a gente pode construir a melhor solução. E eu acho que estar a mulher no mundo faz a gente perceber como isso faz diferença, né? Porque a gente sabe o que é estar numa sociedade em que muitas vezes as coisas não são postas, incluindo, né, o estar mulher no mundo, e como faz diferença quando a gente pode estar participando das construções, né, dos processos. Então, acho que isso a gente traz como um diferencial da forma de trabalho. E eu acho que tem uma outra coisa também, assim, que eu sempre digo que são as nossas, assim, metodologia. Resolver o problema no caso concreto, mas pensar na estrutura, no macro. O que a gente pode fazer para que aquilo não aconteça mais? Então, o advogado teve um problema de violação de prerrogativa, vamos chegar junto. Se tiver que entrar com uma denúncia em relação a crime de abuso de autoridade, vamos lá, vamos resolver. Mas qual foi o problema? Foi algo estrutural? O que a gente pode fazer para mudar? Para que a gente possa, ao final, né, desses 3 anos, a gente não ter transformações. A gente não tem a caneta, mas a gente tem força. Então, a gente poder usar essa força, essa energia para mudar as estruturas. Você disse que fez questão de participar de boa parte das posses das subseções. Isso traz um olhar diferenciado para a sua gestão? De estar nessas cidades? Né? A Bahia é um estado muito grande, você teve comarcas muito distantes, né, daqui da capital. Isso traz um olhar diferenciado sobre, né, uma coisa a gente saber daqui, né, estando aqui em Salvador, que o interior vive situações específicas, mas estar nesses lugares te ajudou a enxergar essas diversas situações da advocacia? Muito. Assim, a Bahia é muito plural, ela é muito diversa. E a realidade, quando você está ali, né, como eu estava falando, olhando nos olhos do advogado, ouvindo as dores, os problemas específicos, isso é muito importante para a gente poder somar forças, né, no trabalho do que vai poder melhorar as condições de trabalho do advogado e da advogada daquele lugar. Então, a gente tem feito esse trabalho de diagnóstico e monitoramento de ações para a gente trabalhar, né, os principais problemas estruturais hoje e, sobretudo, no interior. Porque, assim, Claudinha, quando a gente viaja no interior da Bahia, a gente percebe que os problemas que a gente tem em Salvador são muito maiores no interior. É onde mais falta magistrados, é onde mais falta servidores, onde falta oficiais de justiça, onde a violação das prerrogativas ela vai se dar num contexto muito próprio, porque às vezes aquele é o único magistrado naquela comarca, o advogado tem medo do magistrado se declarar suspeito nas ações, então tudo ganha contornos muito específicos e fortes, sabe? Então, assim, foi muito rico. E eu falei que eu tomei gosto. Eu sou de Tapetinga, né? Minha família. Mas, assim, ainda vou rodar essa Bahia mais muitas outras vezes nos próximos 3 anos para poder estar dando feedbacks do que a gente está fazendo e ouvindo mais para a gente poder construir juntos. Uma das maiores problemáticas que a advocacia enfrenta é justamente a crise do Poder Judiciário, mais especificamente do Tribunal de Justiça da Bahia. O que eu percebo é que, diferente das outras gestões, essa já começou com um bom diálogo com o tribunal, né?
o que já tem avançado nas conversas com o TJ, se tem perspectiva aí do tribunal nomear mais juízes, né, de cadastro de reserva para suprir essas comarcas, tendo em vista que a ausência dos juízes, né, a falta de magistrados nesses lugares traz um problema sério para a advocacia. Assim, de fato, né, eu vejo hoje no Tribunal de Justiça, primeiro, uma disposição de diálogo, de ouvir, nós estivemos com toda a mesa diretora do TJ, nós fizemos questão de, quando eles tomaram posse, de ir, né, a cada um dos integrantes, né, dos desembargadores que compõem a mesa diretora do TJ, e dentro de um espírito, né, de mostrar que, olha, a gente pode apresentar aqui problemas a partir de uma perspectiva diversa da advocacia, diferente da perspectiva dos problemas, né, que o Judiciário enfrenta, que o Ministério Público enfrenta, que a Defensoria, mas todos estamos imbuídos do mesmo propósito. Porque todos estamos imbuídos de um propósito de uma justiça que se realize de forma efetiva. Eu digo sempre assim, todo mundo que se forma no curso de Direito faz o mesmo juramento. E nesse juramento está um compromisso com a defesa, não apenas da Constituição, dos direitos fundamentais, mas da realização da justiça. E a gente tem hoje problemas estruturais que fazem com que isso não aconteça. Justiça tardia não é justiça. Hoje a gente tem o cidadão baiano perdendo muitas vezes a credibilidade na possibilidade de uma solução no judiciário. Pela demora no julgamento dos processos, as pessoas desistem. Uma das coisas, para mim, mais lamentáveis que o judiciário deveria considerar é um despacho de um magistrado, manifestem-se as partes sobre o interesse de agir por decurso do prazo, quer dizer, o magistrado, porque o processo está parado, porque ele não deu, o próprio judiciário, né, não deu movimentação naquele processo. Aí, passado 3, 4 anos, quer dizer, o judiciário deveria ter dado uma sentença, aquele processo às vezes está concluso, e aí vem um despacho, manifestem as partes sobre o interesse de agir. Quer dizer, pressupõe-se que pelo tempo. Quer dizer, o judiciário, então, ele não está ali, né, quando ele faz isso, se mostrando capaz de fato, solucionar os conflitos. Então, a gente encontra nessa mesa diretora, e principalmente no presidente desembargador Nilson Castelo Branco, uma disposição de realmente melhorar as condições de funcionamento do tribunal. Considerando muito o aspecto humano. Eu acho que isso faz muita diferença, porque em tempos de produtividade, às vezes a gente corre o risco de esquecer que a justiça só se dá na dimensão das relações humanas. Sim. Porque às vezes você fica ali naqueles números e aqueles números não refletem uma prestação jurisdicional efetiva. Uma das coisas que a gente tem, né, indicado em nome da OAB é que os parâmetros hoje, né, de avaliação pelo CNJ, eles avaliam movimentações e não consideram se aquelas movimentações são efetivamente uma solução do conflito, uma prestação jurisdicional efetiva. E aí, né? Então o processo se movimentou, mas a gente não teve efetivamente uma justiça, uma decisão vindo, né, no desfecho, para o desfecho daquele processo. E eu vejo no presidente Nilson Castelo Branco esse olhar e esse cuidado em todas as oportunidades que já estive com ele. E ele, inclusive, fez questão de estar na última audiência pública da Vara de Famílias. E ele dizendo, né, sobre a importância de ouvir e de construir as soluções de forma democrática, ouvindo os diferentes atores. Então, eu sinto que isso é um outro olhar também, né, sobre os problemas que a gente enfrenta e entender que não estamos uns contra os outros, né? Estamos, na verdade, todos, e devemos pelo menos estar, mas temos que imaginar isso, todos imbuídos desse propósito de ter um judiciário que cumpra a sua missão. Então, se existem problemas estruturais, como é que a gente pode fazer para resolver esses problemas estruturais? Né? Tenho ouvido do presidente a intenção de nomeações de mais magistrados, de realização de concurso. A gente tem um problema sério hoje, oficial de justiça. Não tem nem como nomear, porque não tem concurso. Então, agora ele também está organizando ali, né, a parte de limite prudencial, de receita corrente líquida, para se apurar, né, a verba que se tem. Mas eu estou, por hora, otimista, porque nós não temos problema só de faltas de magistrados, mas de servidores e de oficiais de justiça. Uma dessas
né, o que eu sei, né, que o tribunal agora nesse momento não pode chamar mais nenhum juiz aprovado no último concurso, porque já convocou 100 e já preencheu as 100 vagas substitutas. Aí só pode chamar mais quando esses forem titularizados. Só que o tribunal aqui da Bahia tem a praxe de só titularizar quando também fizer o processo de vitaliciamento. Seria possível o TJ titularizar esses juízes antes desse processo de vitaliciamento e assim poder convocar mais? Na verdade, existem uma série de estudos sobre isso e alguns, inclusive, que poderiam demandar, por exemplo, alteração legislativa. A alteração legislativa não é uma coisa impossível, né? No sentido de se poder, enfim, permitir a nomeação, como eu disse até, né, de magistrados, mas também de servidores e oficiais de justiça. Porque a questão toda é que essa titularização, ela faz com que o magistrado tenha direito a assessores. Então, na hora que titulariza, você aumenta o custo da folha naturalmente e isso diminui a disponibilidade de receita para novas nomeações. Ou seja, é um olhar para essa questão complexo, né? Dentro dessa disponibilidade de receita. Você puxa de um lado e descobre do outro. Exato. E além disso, o Estado da Bahia, ele tem adotado nos últimos anos uma postura conservadora em relação ao orçamento, que pode, por um aspecto, ser algo passível de elogios, o Estado está preocupado em não gastar mais do que o que arrecada, então ele coloca a previsão de receita conservadora. E, na verdade, o Estado ele tem arrecadado mais do que previsto. Né? Então, acho que é o quarto agora em arrecadação, né? Então, com isso, mas quando ele prevê a receita corrente, né, na lei orçamentária menor do que ele efetivamente tem arrecadado, isso joga o limite de gasto de pessoal do tribunal para baixo. Então, óbvio que eu assim, arrisco dizer que é evidente que isso não é feito com esta intenção, mas tem esta consequência também, né? Entre outras. Então, ou seja, é um cenário complexo, mas o presidente ele tem uma equipe hoje que está fazendo estudos sobre isso. E de uma maneira assim, eu vejo muito técnica, muito cuidadosa e ao mesmo tempo também procurando soluções. Não é? Então, assim, eu não tenho como responder qual vai ser, mas me parece que haverá alguns encaminhamentos, né, dentro dessas possibilidades que o tribunal tem, né, em relação à nomeação. A nomeação. E tem também alguns liminares que estão saindo, né? Algumas pessoas que fizeram concurso têm entrado com liminares, na verdade, com ações, conseguido nessas ações liminares para a nomeação. Então, o tribunal ele vem nomeando alguns magistrados desde janeiro, decorrentes fruto dessas ações, tanto magistrados quanto servidores. Tanto que o Oeste, por exemplo, alguns inclusive foram para o Oeste. Que é uma região bem carente, que a gente sabe bem como precisa dessa cobertura. Você falou também das questões aí desses números, né, que o CNJ observa. Nesse caso, o Tribunal de Justiça da Bahia precisa rever aquele mutirão de baixas e sentenças, né, que vem aí uma semana e produz diversos despachos, são números espetaculares, movimentações grandes de processos. E aí fica parecendo, está trabalhando, está fazendo muita coisa. A OAB, ela acha que esse mutirão precisa ser revisto? Eu não acho que o problema é o mutirão em si. O problema é o tipo de decisão, de tratamento que se dá. Para mim, o maior problema não é o mutirão, né? Porque você pode reunir esforços, inclusive vem mutirões muitas vezes com acordos, enfim, se tenta compor, acho que a conciliação é uma forma de solução de conflito. Eu acho que o problema maior é quando você tem, por exemplo, você observa uma energia sendo gasta para fazer movimentações no processo, simplesmente para ele poder gerar um número, né? Então, um processo está concluso para uma sentença e ele deixa de ser concluso para gerar uma movimentação para não passar ali do prazo. Né? Isso não está correto, porque o processo, na verdade, ele está concluso. E aí, enfim, isso dificulta, inclusive, a ida do advogado à corregedoria, né? Porque, na verdade, tem-se ali uma avaliação por 100 dias, o processo, enfim. Então, tem uma série de questões que você fala, poxa, alguém usa seu tempo para fazer isso,
né? E se poderia que estar fazendo mais uma sentença, mais um despacho, análise de uma decisão, né? de um pedido urgente. E essa questão da urgência, ela é muito séria, né? Então, estou dando alguns exemplos aqui, porque a gente teve recentemente essa audiência pública das varas de família. Nas varas de família, os pedidos urgentes são muito urgentes, são muitos. Eu fico, assim, muito tocada, porque é uma área na qual a solução do conflito ser rápida é muito importante. Porque quando o processo se prolonga, você vai perpetuando o conflito, multiplicando, agravando. Porque são conflitos de família, né? Exato, de relações familiares. Então, você tem uma série de questões tão graves, não é? Então, a gente estava discutindo isso, a importância de ter um plantão, algo que se dê um tratamento especial aos pedidos de urgência, né? Dentro das varas de família. Mas eu estou usando aqui esse exemplo, não necessariamente apenas, né, para as varas de família. Então, acho que a gente tem muitos problemas, né, estruturais. E o que me preocupa, às vezes, Claudinha, é que o judiciário, não vejo, como eu disse, para mim é clara a intenção dessa mesa diretora de melhorar a prestação jurisdicional. Mas, às vezes, a gente vê algumas varas, alguns magistrados que fazem um movimento de querer fechar as portas. Né? Então, assim, tá muito difícil, o volume está muito grande, está faltando magistrado, está faltando servidor, então vamos diminuir o número de ação, vamos diminuir o número de ações, né? Isso é muito sério, porque a prestação jurisdicional é um serviço público essencial. Então, a gente não pode trabalhar dentro dessa perspectiva, vamos inibir as pessoas a entrarem com ações. Assim, né? Óbvio, condutas que são condutas, né? Enfim, aquela pessoa que entrou com ação temerária, mas não se pode adotar como política isso. Então, essa é uma questão que nos preocupa muito. Por exemplo, quando a gente pensa no direito do consumidor, né? A gente tem visto hoje um movimento nos juizados nas turmas recursais. A gente está com problema seríssimo. Deliberamos na última sessão do Conselho, né? Porque está se negando o direito da advocacia à sustentação oral, alegando-se ali uniformidade, precedente, em casos que não há precedente. Então, está, na verdade, restringindo. A gente vai ter até uma audiência pública, dia 18 de maio, para tratar dessa resolução que a Advocacia dos Juizados denominou de resolução da mordaça, porque ela vai restringir esse direito da advocacia de fazer sustentações orais. E é interessante observar que os danos morais ínfimos, de maneira generalizada e como ele vem sendo feito, numa lógica de desestimular as pessoas a entrarem com ações nos juizados, por outro lado, na verdade, termina não garantindo a efetividade do direito do consumidor. Então, óbvio, existem situações extremas de ambos os lados, mas é comum que a gente tenha situações em que o direito do consumidor realmente é violado, né? É violado, inclusive, por práticas reiteradas, porque aquela empresa, ela analisa os setores, às vezes, né? Que é mais barato lidar com o custo das ações do que garantir o direito. Quando se analisa, por exemplo, os Estados Unidos, eles desenvolveram uma teoria do punitive damages, que são multas mais elevadas, justamente para desestimular esse tipo de prática, quando a empresa avalia que o custo de ser acionada judicialmente é menor do que respeitar o direito. Então, seria aquela multa pedagógica, uma multa pedagógica. E aí, no Brasil, isso não, os tribunais eles foram para o lado oposto. Me lembro muito que em alguns eventos que eu participei, alguns congressos, as pessoas diziam, mas vai gerar um enriquecimento sem causa. Veja aqui, primeiro, né? Então, se pode admitir a prática reiterada do direito do consumidor. E vejam que ainda existem outras soluções possíveis, porque se pode estabelecer uma parte, uma destinação de uma parte para ali, né, aquele que teve o direito violado, e uma outra parte destinada a alguma outra instituição, sim, enfim. Mas garantir efetivamente que aquela empresa perceba que é custoso, é oneroso, né, descumprir o direito.
Então, esse é um cenário, né, que a gente vive hoje, por exemplo, quando a gente pensa essa questão do direito do consumidor. Tirando, claro, as situações extremas. A gente sabe que existem situações que o consumidor pode entrar, né, o cidadão pode entrar com ação em situações que não procedem e caso de situações que vão praticar violações ainda mais absurdas. O que a gente observa porque era uma sistemática, né, era uma prática, né, que eu lembro que até a OAB fez a campanha contra o mero de sabor, né? Porque quase toda a decisão era mero de sabor. E agora está mais grave, né? Porque agora você tem magistrado condenando em litigância de má-fé, você tem advogado, magistrado de decisões aplicando multa, né? Então são situações, ou seja, vamos fechar as portas aqui diante, né, desse volume. E aí eu digo, qual é o problema? O problema é o número de pessoas indo em juízo ou o problema são os direitos sendo violados? Isso também tem acontecido muito na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho, a gente teve uma questão muito séria com a reforma trabalhista, que foi a condenação, na verdade, a previsão de condenação em sucumbência, honorários sucumbenciais, e isso gerou, né, por parte do trabalhador, um receio de ingressar em juízo, e a gente teve um impacto disso na Justiça do Trabalho muito forte, né, após a reforma. Hoje já se julgou, em última instância, que essa previsão é inconstitucional, quando a parte tem direito à assistência judiciária, né, gratuita, enfim, e no contexto ali das ações trabalhistas, e a gente já percebe um fluxo se normalizando, mas ainda as pessoas ficaram com aquele temor, porque a gente teve, de fato, inclusive a imprensa noticiava, né, que o trabalhador entrou com ação e foi condenado a pagar não sei quantos, enfim, R$1.000, e aí isso gerou um receio nas pessoas. E eu, naquela época, sempre perguntei, né, na verdade, os direitos passaram a ser observados ou as pessoas estão com medo de ingressar na justiça? Então, acho que essa é uma questão, né, assim, a gente está aqui para garantir mais justiça, o maior cumprimento das leis, a maior garantia dos direitos fundamentais. A advocacia tem um papel importante nisso, o judiciário tem um papel importante nisso, o Ministério Público, a Defensoria. As partes no processo vão estar representadas por advogados, né? Um defendendo um lado, outro defendendo o outro. E acho que a gente precisa construir juntos e pensar, né, que as limitações estruturais é que são os problemas. O problema não é a advogada ou o juiz, o problema é essa falta de estrutura que a gente vive hoje. Na Justiça do Trabalho, os juízes já estão voltando a fazer as audiências presenciais ou ainda está tendo essa resistência, né, de fazer o formato híbrido, de que o juiz está telepresencial e as partes presenciais? Esse, para mim, hoje é o tema do momento. Claudinha, a gente está até organizando uma audiência pública para começar a discutir esse assunto com a advocacia. Por quê? Porque a audiência virtual, ela veio, né, e as pessoas descobriram que ela é possível, né? Então, você tem uma parte da advocacia, da magistratura, que gosta muito da audiência virtual e que quer que essa audiência virtual, inclusive, permaneça. Mas permanecer como? Né? Porque, por outro lado, veja que tem inúmeras situações em que isso pode levar a um prejuízo da ampla defesa e do contraditório. E quem é que pode avaliar? Então, me preocupa muito, a gente está analisando o que a gente, né, como é que a gente vai atuar nesse caso, o juiz poder escolher. Porque quem garante ampla defesa e o contraditório no processo é advogado e o advogado. O papel do magistrado é julgar. Tá? É evidente aqui, quando eu falo sobre isso, né, que quando a gente pensa, por exemplo, negócio jurídico processual. O negócio jurídico processual, ele permite que as partes naquele processo tenham, né, tomem decisões, inclusive de forma diferente do que está legislado. Então, eu digo sempre, olha, a audiência virtual, ela poderia ser pactuada, inclusive, entre as partes no processo. Eu acho que a audiência virtual, ela pode ficar, sim, mas dentro de um contexto que advogado e advogado entendam que não há um prejuízo à ampla defesa do contraditório. Porque se houver, a audiência virtual, ela não pode vir imposta pelo Poder Judiciário. Eu digo sempre que ampla defesa do contraditório é um dos direitos mais basilares do Estado de Direito. Porque o Estado democrático de direito, ele é um Estado no qual quem exerce o poder de forma limitada pelo direito. Então, quando o direito, né, ele vai estabelecer esses limites, e quem exerce o poder abusa no exercício desse poder,
tem ali os limites e a advocacia para se opor contra esses abusos, né? Para garantir a efetividade de direitos. Então, no final das contas, quando a gente fala da importância, né, do advogado escolher, não é porque é o advogado, é porque ele vai analisar de acordo com as necessidades daquele caso. Né? Se uma oitiva da testemunha presencial, ela é algo importante. E a gente tem um país tão diverso, tão plural, um estado. Então, a gente não consegue imaginar, às vezes aqui em Salvador, qual é a realidade do interior da Bahia. E não é apenas de internet. E não é apenas do computador, às vezes é da capacidade, da condição daquela pessoa de se sentir à vontade naquela ferramenta, né? Então, eu acho que existem audiências que são tão simples, audiência de conciliação, nenhuma das partes tem interesse em conciliar. Então, tem inúmeras situações que a gente pode, de fato, perceber que não há prejuízo nenhum. Agora, existem situações que é possível que isso aconteça. Então, a área trabalhista é um excelente exemplo para isso. A gente tem a prova testemunhal como algo muito importante no processo trabalhista. Então, como é, né, você impor, imaginem, uma audiência, né, virtual. Agora, se os advogados entendem que não há prejuízo ao trabalho deles, ampla defesa e o contraditório, é diferente disso vir imposto, né, vir como regra, né, em relação a qual o advogado e o advogado não podem fazer nada. E nesse momento, os magistrados já estão menos resistentes com o retorno ao trabalho presencial ou ainda tem essa Mais ou resistência? menos, né? Ainda colocam a pandemia como uma situação de insegurança? Mais ou menos, né? A gente tem um pouco de tudo, né? Tem magistrados que já retornaram, tem outros que estão, né? Então, a gente está, inclusive, fazendo esse trabalho de monitoramento, porque pelas normas, o trabalho, ele tem que, né? Deveria já estar aí 100% com retorno. Então, a gente está fazendo esse monitoramento prioritariamente preocupado com o atendimento da advocacia. É prerrogativa da advocacia ser atendida, não apenas pelos servidores, mas também pelos magistrados. Então, a gente está muito atento a essa questão, né, do atendimento mesmo, Sim. da advocacia e da possibilidade do advogado despachar com o magistrado. Eu sinto até, Claudinha, que o balcão virtual, por exemplo, né, tem muitos advogados e advogadas que gostam bastante. Tem outros que odeiam. E tem outros que odeiam. E o que eu penso, né? Eu acho que para a vara, ter um balcão virtual que funcione bem é bom. Por quê? Porque aquilo, assim, eu acho que uma boa parte da advocacia, se puder resolver o seu problema por ali, não vai no fórum. Sim. Eu ainda brinco e falo, ainda mais com gasolina no valor que tá, a pessoa nem sai de casa. Gasolina, estacionamento. Então a pessoa nem sai de casa, né? Agora, é evidente que às vezes a pessoa ela precisa, o caso é muito complexo, a pessoa quer despachar presencialmente. Então, acho que a gente está numa fase de adaptação, né? O que veio de novo, que pode, que deve ficar, que não prejudica a ampla defesa e o contraditório, e o que tem que fazer ajustes ou que não pode ficar. Eu falo que a gente não pode perder o norte. Qual é o norte nessa readaptação? A gente tem sempre que ter processos e procedimentos que garantam ampla defesa, contraditório, né? E, ao mesmo tempo, as prerrogativas da advocacia e, se possível, a depender do caso, também a celeridade. Né? Então, se a gente tem procedimentos que vieram e que tornam algumas coisas mais céleres, sem prejuízo, ampla defesa, contraditório e as prerrogativas da advocacia, por que não? Então, mas esse é um tema muito polêmico. A gente foi discutir isso no pleno. Eu fui, na verdade, dizer que a gente estava pautando essa questão e que a gente estava organizando essa audiência e no próprio conselho, conselheiros com visões muito diferentes. E é muito importante que seja assim, porque mostra que o nosso conselho tem diversidade, que o nosso conselho tem advogadas e advogados vivendo essas diferentes realidades, essa diferente forma, né, de estar na advocacia. De pensar, né? De pensar. Eu me recordo que ainda na gestão de Luiz Viana a gente falava da Justiça 4.0, de como seria a automatização e tal. E a gente pensava nisso mais a longo prazo. E a pandemia acabou acelerando todo esse processo, né? Que de um dia para o outro
fecha tudo, vira virtual. E é interessante porque, se a gente parar para pensar, o processo eletrônico, ele veio aos poucos. Teve tempo para as pessoas, né, irem se adaptando. A OAB fazia curso, e fazia mais cursos, e fazia caravanas, e treinava. Não é assim, lento. É de repente, da noite para o dia, todo mundo tinha que ter todos os sistemas, tinha que ter Zoom, Meet, internet, computador em casa. Foi assim, foi a forceps, né? Um negócio assim, de uma hora para outra, todo mundo tendo que se adaptar a esse novo, né? Então, até isso dificulta muito, né? Porque o servidor, o magistrado, ele, em regra, usa um sistema só. A depender da atuação do advogado, ele vai atuar em vários tribunais, ele vai atuar em vários sistemas. Foi bem abrupto mesmo, né? Para a advocacia se adaptar a essa nova situação. Né? E eu lembro que ainda tem uma outra discussão, que é a automatização dos processos, mas eu acho que isso deu uma brecada nesse momento, né? De não dá ainda para decidir, botar para uma máquina decidir qual será o destino, a conclusão daquele caso, né? Isso eu acho que ainda a gente não pode deixar a inteligência artificial avançar tanto nesse segmento. Mas, Dani, agora partindo para uma outra questão, que é a representação da sua posse, a representação da sua eleição enquanto mulher. Levou 90 anos para a Bahia ter uma mulher presidente. Como é que você tem sentido isso? Como tem sido o desafio para você, tendo em vista as particularidades, ainda que o universo feminino atravessa, né? Do que as mulheres atravessam na contemporaneidade. Você é mãe, tem 2 filhos, ainda é professora, ainda tem escritório, trabalha, ainda está na gestão da OAB. Como tem sido isso, a organização para você? É muito difícil, né? É importante dizer isso, porque senão fica parecendo que é fácil, né? Não é, tem sido bastante desafiador. Primeiro, assim, eu fico muito feliz de que isso, apesar de ter demorado 90 anos, e é muito tempo, né? Se a gente parar para pensar, como assim 90 anos, a OAB da Bahia nunca tinha tido, né, uma mulher presidente, mas ao mesmo tempo, assim, feliz por isso ter vindo dentro de uma construção, tá? A construção de outras mulheres, de um grupo que já vinha afirmando isso como valor. Isso para mim torna mais especial, sabe? No sentido assim, poxa, isso é o resultado de um trabalho, isso é o resultado de afirmação de um valor, de uma construção. E então, assim, eu me sinto, assim, muitas, né? Assim, representando muitas, não apenas a maior, hoje em números absolutos, as mulheres já são a maioria da advocacia na Bahia, no Brasil também, mas assim, também desse trabalho, né, de gestão, desses últimos anos, de tantas mulheres que vieram construindo, né, essa possibilidade, e de homens aliados. Nós somos, eu digo sempre, as mulheres são protagonistas dessa história, das suas próprias lutas, mas é muito importante que a gente agregue os homens dentro desse processo, porque a gente não consegue construir uma sociedade mais igualitária se os homens também não estão inseridos nesses processos de transformação. Então tem que, as lutas, ninguém vai lutar as nossas lutas por nós, porque somos nós que sentimos os desafios de estarmos como mulheres no mundo, mas é muito importante que os homens venham também como aliados dentro desse processo. Então, eu digo sempre, né, a minha alegria é que eu não cheguei só, eu cheguei com muitas mulheres e como construção, né, de um grupo. Se a gente analisa a história do Brasil, até esse triênio, só 10 mulheres tinham presidido seccionais, e em regra, sozinhas. Imagina, eu fico pensando, né, na diretoria, num conselho, né, assim, machista, uma sensação, né, disso. Então, quando eu olho, eu falo, poxa, eu tô cercada de mulheres por todos os lados. Então, assim, acho que isso é muito bacana. Você tem uma vice-mulher. Secretária-geral, primeira vez na história do Brasil, que nós temos uma seccional com 3 mulheres na diretoria. E presidente e vice, que não deveria ser uma coisa para chamar atenção, mas chama por quê? Porque em todas as seccionais do Brasil, durante 90 anos, sempre foram homem, presidente e vice-homem, ou no máximo, uma mulher presidente e um vice-homem, em 10 casos, até triênio passado. Então, realmente, marca, né? A gente tem uma primeira seccional com 3 mulheres na diretoria. Eu tenho muito orgulho, assim, fico muito, muito feliz, muito honrada de
de estar nesse processo. E, ao mesmo tempo, é muito difícil, porque, sem dúvida nenhuma, a sociedade na qual a gente vive, cresce, ela vai constituindo a nossa identidade, as nossas referências. Então, eu tenho um filho de 5 anos, que é o Bento, e um filho de 8 anos, que é o Theo. Theo ontem passou o dia todo, assim, reclamando. Tô enjoado. Né? Aí vai dormir tarde, aí hoje cedo tem que estar trabalhando, tem que estar ótimo, né? Tem que estar tudo fluindo. Então é muito puxado mesmo, assim, em termos de organizar tudo. Mas eu tenho uma questão hoje, assim, que eu fico pensando o quanto isso traz responsabilidade, sabe, Claudinha? No sentido da gente tentar garantir condições para que seja menos difícil para as outras mulheres. Porque no final das contas, às vezes uma mulher vira para mim, às vezes fala assim, nossa, não sei como você consegue. Eu agora mudei a frase. Porque agora eu falo assim, pois é, eu não tenho conseguido, às vezes eu não consigo. Para não parecer que é tudo perfeito, né? Que eu dou conta de tudo, que tá tudo... Por quê? Porque às vezes faz com que outras mulheres até se sintam, né, pressionadas, né? Essa coisa assim, a gente tem essa síndrome hoje, assim, de as mulheres querendo ser... também. Na verdade, a gente idealiza que as mulheres podem ser uma mulher maravilha e dar conta de tudo, maravilhoso. Então, aquela mulher que não alcança aquele ideal, ela se sente uma impostora, né? Então, hoje eu falo assim, poxa, como é que eu posso até contribuir, assim, para poder não aumentar, né, esse mito, essa referência. Então, hoje eu digo, poxa, é muito difícil, né? Assim, nem sempre eu dou conta de tudo. Eu tenho uma grande rede de apoio, assim, sem a qual eu não conseguiria, desde família até funcionários, né? Pessoas que trabalham comigo. E mesmo assim, é muito difícil, né? Mas é possível, né? É possível, tem sido possível e, ao mesmo tempo, me remete sempre para essa responsabilidade de poder, então, estando nesse espaço, garantir condições para que outras mulheres estejam. Porque eu tenho certeza, Claudinha, que muitas mulheres no meio do caminho desistem por causa desses obstáculos, muitas. Né? Porque para você se dedicar voluntariamente ao OAB, nem se fala, porque é um trabalho totalmente voluntário. Então, você abdica da sua família, dos seus trabalhos remunerados, dos seus amigos, para contribuir voluntariamente para a instituição. Então, tem muita mulher que nas 3 jornadas dela, ela fala, no meu dia a dia, eu não tenho condições de encaixar isso. Então, olha a importância da paridade de gênero, da obrigatoriedade, porque é mais difícil para a mulher. Não tem como não ser na sociedade na qual a gente vive hoje. Se a gente... Né, trabalhar para construir uma sociedade com equilíbrio maior nas divisões, né, com filhos, domésticas, enfim, a gente pode construir outra realidade. Mas hoje eu vejo isso, eu vivo isso, né? Assim, como isso é mais difícil. E, ao mesmo tempo, na própria advocacia. Eu presidi na Comissão Nacional da Mulher Advogada, eu tive vários depoimentos de advogadas que relatavam que abriram mão de promoções, né, que às vezes deixaram de advogar quando se tornaram mães. Aí você pensa assim, não, maternidade é uma escolha, claro, nem toda mulher vai escolher ser mãe e toda mulher tem um direito. Sim. Mas quando ela escolhe, muitas escolhem, algo que realiza elas, de repente se torna algo que também dificulta a realização profissional. Um pouquinho injusto isso. O que me incomoda é que muitas vezes a gente não faz essa pergunta para os homens, né? Como você dá conta para conciliar casamento, filhos, esposa, né, lar? Né? A gente sempre vê essa pergunta direcionada para a mulher, porque a carga da maternidade está com a mulher. E é engraçado porque não é só a carga fora, é dentro. Né? É isso que eu falo, assim, essa cultura na qual a gente vive, ela termina constituindo também as nossas identidades. Então, eu falo todos os dias, eu me desconstruo e me reconstruo. Né? Todos os dias, assim, eu tenho que me desconstruir e me reconstruir. Porque, de alguma maneira, eu fui criada dentro de referenciais que a responsabilidade maior era da mulher. Então, em algum nível, por mais que eu pense, não, aqui na minha família, a gente faz uma divisão, né? Meu marido não ajuda, meu marido compartilha. Mas aí, daqui a pouco, tá você lá se cobrando, né? Porque você, enfim... Compartilhou a atividade. Porque não era você que estava... Então, você tem isso, e é natural. Então, você tem que todos os dias ir se reinventando um pouco dentro desse processo, né?
Enfim, então não é fácil, e eu acho que é importante, mas eu fico pensando assim, como é importante que a gente tenha de tantas mulheres em tantos espaços compartilhando, né, como é estar nesses lugares com todas essas dificuldades e com essa responsabilidade, né, da gente tentar construir uma realidade diferente para gerações futuras. Porque a verdade é que tem muita mulher que não aguenta, que vai ter problemas de saúde mental, né, que vai, enfim, não vão efetivamente, vão abrir mão de promoções, vão abrir mão de ocupar espaços, porque não vão dar conta. Né? Então a gente precisa mudar essas estruturas. E uma coisa que eu acho que me anima muito é porque aí vem o final, assim, né? Eu acho que tem muitas razões pelas quais é importante a gente ter uma mulher presidente na OAB da Bahia, em outras seccionais, por várias razões, para que a gente possa ser agente de transformar por muitas coisas que eu falei, que a gente conversou aqui hoje. Mas representatividade por si só já faz a diferença. Tem uma pesquisa com meninas de 6 anos que 42% dessas meninas se achavam menos inteligentes que os meninos. Com 6 anos. Então, quem disse a essa menina que ela é menos inteligente? Ninguém disse. São referenciais da nossa cultura que terminam fazendo com que ela absorva o mundo assim. Então, ela vai crescendo achando isso. Né? E aí você vê, que uma colega amiga estava contando, né, que a filha do colega dela dizia que queria ser advogada. E aí agora ela disse que ela não quer mais ser advogada, agora ela quer ser presidente da OAB. Oh, isso é fantástico. Então, eu acho que a gente educa pelo exemplo, a gente com o exemplo, a gente traz as referências, né? Então, eu acho que essa representatividade por si só ela também significa. Né? Eu, quando entrei na faculdade, no meu vestibular foram 2 homens para cada mulher. Então, eu tinha uma turma que era o dobro de homens, né? Eu sou baiana, mas eu fiz a Federal de Minas. Então, eram 330, 2 homens para cada mulher que entraram no vestibular. E hoje eu dou aula para turmas que tem 40 alunos, 5 são homens, 35 são mulheres. Né? Então, a importância também dessas mulheres se verem. Né? Se verem nesses espaços, e, enfim, então... Agora, só para a gente finalizar, levando mais para o lado da política, a OAB tem que ser exemplo para o Congresso no sentido da paridade. Recentemente se discutiu o fim das cotas, né, de 30% para gênero nas candidaturas. Isso que acendeu o debate de, na verdade, serem cotas para as cadeiras, para as vagas. Você acha que a OAB pode mostrar o resultado prático disso? Eu acho que quando você tem um exemplo, você tem mais força quando você defende algo. Eu, como presidente do OAB da Bahia, não teria tido a força que eu tive ao defender a paridade de gênero como algo obrigatório nas eleições do OAB se a Bahia não fosse paridade. Porque ninguém podia dizer que eu não tinha feito o dever de casa, né? Eu chegava e dizia, olha, eu estou defendendo o que eu já pratico. Então, a OAB hoje ela tem condições de chegar em qualquer espaço e falar sobre a representatividade feminina, e especialmente na política também, né? Do ponto política que traz aí os governos, né? Dos entes políticos em nosso país. Isso é muito importante, porque eu digo sempre hoje, na OAB, né? Eu dizia antes, olha, a gente era grupo de pressão, nós agora nos tornamos... Né? Grupo de decisão, a gente participa do processo de decisão. É diferente. Então, quando a gente olha o Congresso, uma representatividade feminina de 15%, o Brasil é o penúltimo país na América Latina em presença de mulheres no Poder Legislativo. Isso é um absurdo. Né? E isso é um absurdo porque a gente está falando das leis que afetam as nossas vidas e que são elaboradas sem a nossa força. Não é que elas vão ser elaboradas exclusivamente pelo olhar feminino. Mas é importante a nossa presença no Congresso para afirmar e dar voz a essa forma de estar no mundo. Eu dou aula, sou professora de Direito Tributário e advogo na área tributária. E é uma área que as pessoas falam, neutralidade. E eu tenho um estudo justamente, eu tenho um grupo de pesquisa na UFBA e na Baiana falando sobre tributação e desigualdades. Né? Mostrando que mesmo na tributação você tem, né, o olhar. Então, na declaração de imposto de renda, tem algumas questões de dedução
pensão alimentícia, que você vê que foram homens que participaram do processo de elaboração daquelas leis, olhando pela perspectiva de um lado. Tem até o Pink Tax, né? Também. Pink Tax, quando você tem alíquotas elevadas sobre produtos consumidos prioritariamente por mulheres, que é justamente, tudo isso começa com a análise da tributação dos absorventes, né? Então, tipo, um produto essencialíssimo para a mulher, num país onde se fala em pobreza menstrual, meninas deixam de ir para a escola por isso, e a gente tinha uma tributação elevadíssima sobre um item mais do que essencial. Então, não há neutralidade. Então, a importância das mulheres estarem nos espaços, participando do processo de decisão e de elaboração dessas leis que afetam as suas vidas. O Brasil, da pandemia, viu um aumento do número de casos de violência contra a mulher. A gente tinha destinação orçamentária para políticas de enfrentamento que não foram aplicadas, né? Porque a lei orçamentária, ela autoriza a despesa, mas não necessariamente a despesa realizada. Então, é isso, né? Ou seja, as mulheres precisam estar nesses espaços para poder estar participando do processo de decisão e não apenas como grupo de pressão. Então, eu espero que nós possamos ser farol, não apenas, né, assim, para outras instituições, mas também dentro desse cenário político, para que a gente possa ter uma maior presença das mulheres no poder legislativo, e não só no poder legislativo, em outros poderes também. Executivo, principalmente, também. Agora, eu vou lhe dizer, a Bahia, ela é vanguarda, sim, né? Porque a gente tem aqui no nosso tribunal, nós já tivemos mulher desembargadora presidente, nós temos a Procuradora-Geral de Justiça, mulher, nosso TRT é presidido por uma mulher. Tem estados que não são assim. Não significa que nós não tenhamos muitos desafios na Bahia, mas temos, como temos no mundo, né? E eu acho que cabe a cada um de nós fazer a sua parte no tempo que lhe é dado na história, no local em que ocupa, e nós, na OAB da Bahia, faremos a nossa parte aqui nesses próximos 3 anos. Massa, massa. Dani, muito obrigada pela entrevista, é um prazer conversar contigo. Eu espero que os leitores e seguidores do Bahia Notícias também tenham gostado muito dessa conversa. Né? A gente vai conversar outras vezes, né? Porque tem muito assunto da OAB. Se eu contar aqui que eu me recordo da primeira eleição que eu cobri da OAB em 2012, que a Comissão da Mulher era tida ainda como uma comissão do cafezinho, e ver hoje em dia as políticas que a OAB discute, não mais enquanto comissão, mas enquanto instituição, me alegra bastante. Né? Isso porque a gente nem falou do plano da mulher advogada, que tem vários meandros, né? Várias garantias para a mulher advogada. Né? Mas vou encerrar por aqui. Muito obrigada pela entrevista, Dani. Desejo sucesso aí na sua jornada aí na OAB, né, que está só começando, são os 100 primeiros dias, mas está só começando. Muito obrigada, Claudinha, é um prazer para mim poder estar aqui e mandar um abraço para os seguidores do Bahia Notícias, que faz um trabalho tão importante de informação e comunicação aqui na Bahia e ao mesmo tempo também na área, né, do nosso sistema de justiça, do direito. É muito importante a gente poder pensar a nossa realidade a partir do nosso olhar local, né? A comunicação, ela tem isso, a importância da gente ter a produção da comunicação e da informação aqui, a partir da nossa realidade da Bahia. Então, para mim é um prazer poder, né, estar aqui, tenho certeza que estarei aqui, né, em outros momentos, estaremos conversando em outros momentos. Um prazer, esse bate-papo passou super rápido, nem vi o tempo passar. Foi super rápido. Então, gente, continue assistindo aqui os canais, os vídeos aqui do Bahia Notícias, aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, nos sigam nas redes sociais, baixe o aplicativo do Bahia Notícias, né? Ative ali o sininho, o push e receba as principais informações da Bahia, do Brasil e do mundo no seu celular. Até mais!